tema da minha mensagem hoje é graça sem fronteiras. Só antes da gente ler, olha para cá. Os irmãos se lembram aqui do contexto? O cristianismo, de fato, ele estava começando a se expandir. Por isso que é Atos dos Apóstolos, por mais que este nome talvez não seja o mais ideal, adequado ao livro, porque não só os apóstolos cometem alguns atos, mas nós, já falei que nas primeiras pregações, talvez um dos melhores nomes seria Atos do Espírito Santo. Mas independente disso, aqui o cristianismo ele começa a se expandir para além do judaísmo, para além daquela seleta região, daquele seleto grupo ao qual as pessoas estavam ali. E nós vemos que nas pregações anteriores, Pedro ele tem uma visão onde desce um lençol ali e ele vê todos os animais puros e impuros. Ele ouve uma voz: Pedro, mata e come. Ele resiste a primeira, a gente vai ver isso aqui novamente. E depois Cornélio também tem uma visão, e a visão de Cornélio era simplesmente para chamar Pedro à sua casa para ouvir aquilo que Pedro tinha a dizer. Cornélio é um gentil, e aqui de fato nós vemos que ele representa a abertura do evangelho aos gentios, aos pagãos, aqueles que não eram o povo de Deus, ou seja, a nós. O evangelho chegar a nós hoje, em 2024, em Pindamonhangaba, começou com este homem, Cornélio, e sua família. Então vamos ler Atos capítulo 10, versículo 23, por favor. A parte B, né? No dia seguinte, Pedro levantou-se, partiu com eles, e alguns dentre os irmãos de Jope o acompanhavam. Um dia depois, entrou em Cesareia, e Cornélio o esperava, tendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao encontro e, prostrando-se aos seus pés, o adorou. Mas Pedro levantou e disse: Levanta-te, pois eu também sou homem. E conversando com ele, entrou e encontrou muitas pessoas reunidas, e disse-lhes: Bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus, ou aproximar-se deles, mas Deus mostrou-me que nenhum homem devo chamar de profano ou impuro. Portanto, sendo chamado, vim sem objeção. Então pergunto: por que mandaste me chamar? Até aí o restante a gente vai lendo depois. Olha aqui, por favor. Quero passar alguns princípios aqui. Põe o primeiro, por favor, ali, Samuel. O primeiro princípio que eu quero passar hoje é este: o evangelho de todos e para todos. Por que eu digo isso? O evangelho de todos e para todos. A salvação, de fato, ela não é algo meritocrático, onde você faz por merecer. A salvação é mediante a fé e pela graça de Jesus Cristo. Nós não fazemos algo na força do nosso braço e então somos merecedores de tal coisa. Claro que não. Calvino, quando ele comenta esse texto, ele de fato vai demonstrar que o evangelho, ele é de forma universal. Ele veio a todos os povos sem exceção. E aqui o que nós vemos é ele quebrando a última das barreiras culturais da época. A Confissão de Fé de Westminster, ela vai reforçar essa mesma visão de que igreja de Deus, por mais que nós tenhamos placas diferentes, denominacionais, a igreja de Deus, ela é composta por todos os verdadeiros cristãos que já morreram, que estão vivos e que ainda irão nascer até a volta de Jesus Cristo. Isto é a verdadeira igreja. Portanto, existem irmãos nossos em todos os lugares. E aqui no caso, Cornélio, até fora do judaísmo, né? Alguém gentil ali. A Confissão de Fé de Westminster vai deixar de forma bem clara em relação a isso. Capítulo 25, o artigo 1 vai dizer assim: a Igreja Católica ou Universal, só olha para cá rapidinho, católica ali não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana, que talvez esteja na sua cabeça, não. Porque Igreja Católica, o significado de fato é universal. Então, é que no nosso contexto de país, você fala que você é da Igreja Católica, automaticamente soa com o catolicismo romano. Mas o real significado de católico é universal. Igreja Católica é Igreja Universal, ou seja, toda a Igreja do Senhor. E a Confissão de Fé de Westminster explica. A Igreja Católica, ou universal, que é invisível, consiste do número total dos eleitos que já foram, dos que agora são e dos que ainda serão reunidos em um só corpo, sob Cristo, seu cabeça. Ela é a esposa, o corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Só que hoje nós sabermos disto, talvez
fique mais fácil de entendermos. Agora, se coloque no lugar de Pedro, naquela época. Não foi fácil, mas de forma nenhuma. Porque ali era de fato o início da igreja no meio dos gentios. O começo. E quando você é acostumado uma vida toda a fazer determinada coisa, e do nada o hábito precisa mudar, sabemos o quão é difícil para nós esse tipo de coisa. Pedro, ele teve a visão, Deus mostra a ele quando ele está orando, onde desce um lençol de alto a baixo, ele vê toda a sorte de animais puros e impuros, e uma voz que diz: Pedro, mata e come. E como ali havia animais impuros, Pedro de bate pronto disse: longe de mim, Senhor, de forma alguma, de modo nenhum. E como eu disse na última pregação, de fato, eu entendo Pedro, e talvez nós faríamos a mesma coisa, é compreensível, porque ele viveu durante toda uma vida debaixo das tradições judaicas, aí do nada muda. Eu dei até exemplo, né? Eu fui criado a vida inteira no catolicismo, 21 anos, coroinha em várias igrejas. E quando eu fui comer carne vermelha, sexta-feira santa, eu quase tive um treco. Falei, será? Não é possível que pode. Porque a vida inteira eu cresci com aquilo na cabeça. Não, sexta-feira santa não pode. É peixe, bacalhau. Automaticamente eu passava em frente a alguma igreja ou cemitério, né? A mão fazia sozinha, não precisava nem fazer força. Porque a vida inteira nós somos criados desta forma. Por este motivo, dá para que eu e você possamos entender Pedro. Não, Senhor, de forma nenhuma vou fazer isso. Porque para mudar as restrições alimentares, já deve ter sido muito difícil. Fala que agora Pedro poderia comer um bacon, um torresmo, sendo que a vida inteira ele não pôde. Só que o mais importante disso, não é em relação, dessa visão, não é em relação aos alimentos. Sim, ali de fato, teve esta parte literal, mas o mais importante ali que Deus está falando não é em relação aos alimentos, mas Ele quer mostrar para Pedro que, olha, que a partir deste momento, os gentios, as gentes, aquelas que eram ignoradas por vocês, ditas como impuras, imundas, a partir de agora, elas vão fazer parte da igreja. E como que Deus começa isso? Deus, de forma soberana, Ele fala a dois homens, de religiões diferentes, costumes diferentes, em lugares distintos, e então Ele fala a esses homens e promove um encontro entre eles para que o evangelho possa se expandir. Pedro fala a Cornélio, Deus fala a Cornélio enquanto ele está orando, mas também ele vai falar a Pedro, tem um homem orando e eu falei para ele mandar alguém aqui para te levar lá. E então acontece esta união deles ali, esse encontro deles. Agora você percebeu como que Deus faz para a igreja avançar? Porque aqui é o começo da igreja. Como Deus faz para que a igreja pudesse avançar? Ele, em vez de Deus aqui ter dois trabalhos, né, fala com Pedro, fala com Cornélio e promove o encontro entre eles. Não seria mais fácil Deus mesmo falar para eles, ó, é assim que funciona. Pouparia esforço, mas Deus não faz dessa forma. Ele mesmo poderia ter feito, mas Ele não fez. Deus, Ele vai usar pessoas comuns para que o seu evangelho seja conhecido e a sua mensagem seja propagada. A evangelização, ela não é um trabalho nem dos anjos. Porque o anjo poderia ter falado, tanto para Cornélio como para Pedro, ora, isso aqui é o evangelho. Não, ele só promoveu o encontro, só disse, faz tal coisa e lá vai ter um homem. Este homem vai falar com você. E Cornélio, após ouvir do anjo, chame Pedro, ele precisou enviar uma comitiva, 50 quilômetros de caminhada, chão, para ir, e mais 50 quilômetros para voltar até Jope, onde Pedro estava. Porque este é o método de Deus, para que a sua mensagem seja divulgada. O método de Deus é a igreja, não há outro. São pessoas evangelizando, pregando, falando da parte de Deus. E é interessante perceber que aquele encontro foi um momento único para a igreja, porque ali foi o início, de fato, dos gentios na igreja do Senhor. E ambos, tanto Pedro quanto Cornélio, eles levam testemunhas. Pedro leva alguns de Jope com ele, ó, vamos comigo, não sei o que essas pessoas querem. Deus falou, vai, né? Vai que é para me matarem. Morre mais gente. E Cornélio, sabendo que Pedro viria, o que ele faz? Ele reúne mais pessoas, as pessoas mais chegadas ali também. E lembrando, Cornélio, ele era um centurião. Ele era alguém que tinha soldados sob o seu comando.
era alguém que era uma autoridade governamental da época. Mas ainda assim diz a Escritura que, ao ver Pedro, ele ultrapassa o limite da humildade e se prostra diante de Pedro, a ponto que Pedro rapidamente diz: não, levanta, rapaz, levanta que eu sou homem. Você percebeu aqui a diferença básica do cristianismo para o catolicismo? Pedro vê uma pessoa se prostrar diante dele e diz: não, sou homem, levanta. Mas os católicos hoje em dia se prostram diante da imagem, São Pedro, sendo que ele mesmo diz: não, levanta. Eles fazem questão de se dobrar. Só aqui Pedro, ele vai começar a ter um entendimento completo de sua visão, porque até aquele momento era algo impensável um judeu falar com um gentil. Tanto é que no versículo 28, o comecinho vai dizer assim, diz assim: e disse-lhes: bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com os não-judeus, ou aproximar-se deles. Não é nem questão de estar junto, na mesma casa, no mesmo ambiente. A nós não é permitido nem aproximar de vocês, vocês sabem disso. E esses gentios sabiam. Eles sabiam porque haviam muitos judeus que faziam questão nem de comprar alguma coisa que vinha da mão de um gentil. Você imagina você chegando no supermercado, e você chega lá, vai passar sua compra, olha no caixa: você é crente? Não, então vou no outro caixa. Você é crente? Não, vou no outro. E de fato assim funcionava. Eles nem pegavam nada na mão daqueles homens. Eles, quando sabiam que era a casa de alguém não judeu, eles não colocavam nem o pé. Nós vemos isso no Evangelho de Mateus, nós vemos isso no Evangelho de Lucas. Em Mateus capítulo 8, Jesus Cristo aqui, onde tem aquela passagem onde um centurião, ele vai até Jesus porque um de seus servos está doente. E olha o entendimento que aquele centurião, assim como Cornélio era, olha o entendimento que ele tinha em relação ao relacionamento deles, gentios, com os judeus. O centurião, porém, lhes respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu teto, mas somente dize uma palavra e o meu servo será curado. Aquele gentio sabia: Senhor, não sou digno que o Senhor entre, portanto apenas fale. E no primeiro século, os judeus, eles empregavam as palavras tanto impuro como imundo para se referir aos gentios em relação à alimentação, por conta deles comerem alimentos que até então, até este momento, eram proibidos por Deus, mas não só em relação a isso, em relação à circuncisão também. Pessoas que não eram circuncidadas, que não faziam parte da aliança do pacto com Deus, eles diziam que eram impuras, que eram imundas. E no capítulo 15, mais para frente, a gente vai ver sobre o concílio de Jerusalém, que fala sobre isso. Agora Pedro, ele começa se explicando, logo na parte B do versículo 28. Acompanhe comigo, por favor. Mas Deus, lê inteiro para ficar mais fácil de entender. E disse-lhes: bem sabeis que não é permitido a um judeu misturar-se com não-judeus, ou aproximar-se deles. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem devo chamar profano ou impuro. Ou seja, Pedro agora começa a entender que, independentemente de etnia, cor de pele, região, costumes, Deus de fato estava estendendo a igreja, estava levando a sua mensagem a um povo que até então não era o seu povo. E segundo e último para encerrar é o seguinte: segundo princípio, a soberania de Deus na salvação. Lutero, quando ele comenta sobre esse texto, ele vai dizer que Deus de fato ele preparou tanto Cornélio como Pedro para este encontro, mostrando aí a soberania de Deus em relação à salvação. Deus toca o coração de homens em regiões distintas, com credos totalmente opostos, promove o encontro entre eles para que um seja salvo, juntamente com a sua família. É Deus que coordena esses eventos simplesmente para cumprir o seu propósito. Jonathan Edwards, ele reforça dizendo que a iniciativa de Deus em alcançar Cornélio e enviar Pedro é um exemplo claro de eleição, de quando Deus escolhe, Deus dá um jeito e faz com que aquela pessoa enxergue o Evangelho. Aqui é um momento chave da revelação progressiva do plano de Deus para incluir os gentios na igreja. Cornélio, então, ele relata a Pedro que, enquanto ele estava orando, um homem de vestes resplandecentes aparece em sua visão e diz assim: Cornélio, suas orações foram
ouvidas e suas esmolas subiram diante do Senhor. É interessante que não diz o que Cornélio orou, não diz, mas pelo contexto, provavelmente ele estava pedindo algum discernimento em relação ao Messias ou salvação da sua família, porque é exatamente isso que vai acontecer. Ele entende que Jesus Cristo, aquele que foi crucificado, é o Messias, sua família ouve o Evangelho e a sua família inteira se converte. Mas olha que interessante, no versículo 32 e 33. Manda buscar Simão, também chamado Pedro, em Jope. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de peles, que fica à beira-mar. Ou seja, endereço completo. O Google Maps da época, Deus já tinha. Verso 33. Portanto, mandei logo te chamar, e fizeste bem em vir. Agora, estamos todos aqui, presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto lhe foi ordenado pelo Senhor. Estamos aqui para ouvir tudo quanto o Senhor ordenou que você falasse. Em algumas versões diz que o Senhor instruiu que você falasse. Primeiro aqui, veja a responsabilidade de quem carrega essa mensagem aqui. Não é brincadeira. Eu, por vezes, ouço algum programa na rádio ou vejo algum vídeo, alguém dizendo assim: Deus manda te dizer. Que se o cara manda isso aqui daqui de cima, na hora já fica apreensivo, não fica dependendo da igreja, você fica, né? Porque Deus manda me dizer aqui para uma pessoa: ai meu Deus, será que é comigo? Você fica apavorado. Apavorado. E é claro que a maioria das vezes é mentira. Mentira. Mas eu, quando ouço alguém dizer isso, Deus me disse, mas dá até um arrepio na coluna, porque faz, se essa pessoa falar besteira, ela não tem noção do que pode acontecer com ela. E por que eu digo isso? Deuteronômio capítulo 18, versículo 20, diz assim: mas o profeta que tiver arrogância de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, este morrerá. Não apenas aquele que falar em nome do demônio ou de um falso profeta. Aquele que falar aquilo que eu não disse, este deve morrer. Aqui na nossa igreja algumas vezes já veio. Algumas pessoas têm suas visões, né? E eu lembro que teve uma vez, eu estava pregando, acabou a pregação, conversando com os visitantes ali, e uma pessoa me disse assim: pastor, enquanto o senhor me pregava, Deus me revelou algo. Eu falei: me conta. Eu fico muito curioso. Diga-me, diga para mim. Gosto de achar, diga para mim. Quando o Senhor pregava, eu via um rio de água suja passando atrás do Senhor. E ele ia ficando limpo, 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 saia limpo do outro lado. Oh. E o que isso significa, irmã? Não sei. Ore para que Deus te dê discernimento. Ah, tá, a parte difícil é comigo. Eu que vou ter que orar, jejuar agora, dobrar o joelho, fala o negócio completo aí. Mas quando a pessoa vem com esse papo, eu sempre digo assim: olha, você já leu o Deuteronômio capítulo 18, versículo 20, que diz assim: aquele que falar o que Deus não mandou dizer, este deve morrer? Eu posso fazer uma oração que se o que você falou para mim não é da parte de Deus, que você morra, mas morra sem dor, não um infarto fulminante, acaba rapidinho com você. Aí não para nem perto. Não para. Veja a seriedade de fato daquela pessoa que traz a mensagem. Aquele que falar o que Deus não mandou dizer, este deve morrer. Portanto, em primeiro lugar, é necessário convicção, é necessário coragem. Além do mais, não apenas isso. Quando nós pregamos de forma expositiva, igual temos o hábito de fazer aqui em nossa igreja, acreditamos que, de fato, quando a Bíblia é lida, interpretada e aplicada da forma correta, é Deus falando à congregação. Não a voz do pastor ou de algum outro irmão que esteja aqui, é Deus falando à congregação. Só que assuntos que são difíceis, assuntos que são espinhosos. Domingo passado eu falei sobre roupa, um pouco sobre roupa. E eu sei que as irmãs não gostam de ouvir. Elas ficam bravas e vai reclamar com a minha esposa. Fazer o quê? Tem alguns assuntos que eu não gosto de falar, mas está no texto. Fala sobre divórcio, sobre segundo casamento. É terrível. Mas é necessário coragem, porque estamos lidando com vidas. Só que repare, que nisso tudo, ainda que Deus tenha dado uma visão a Pedro, e tenha dado uma visão a Cornélio, eu sei que muitos pegam isso aqui só para pensar que Deus fala só através de visões. Não, não é. Ainda que Deus assim tenha feito, você percebeu a forma ordinária e usual que Deus fala conosco?
O povo está esperando numa casa, congregado, reunido, chega um homem e fala da parte de Deus, explica a Escritura. É assim que Deus fala conosco. Não fique aí pensando que Deus vai falar com você um dia numa tempestade, um dia no meio de uma circunstância. Sim, esporadicamente é possível, né? Você ver Deus através dessas coisas, não tem problema, a gente vê Deus através de tudo. Só que a forma ordinária e usual de Deus falar conosco não é através de alguém que levanta a mão e diz: eis que te digo, servo meu. Aleluia. Alguém que está com problema na família. Essa é de praxe, né? Quem aqui não tem, gente? Todos temos. A forma usual de Deus falar conosco é através de um homem pregando a Escritura. O povo se reúne e ouve. Ontem, não lembro se foi ontem, se foi anteontem, eu estava lendo a Bíblia para o meu filho de 6 anos, e primeiro nós oramos, e depois fomos ler a Bíblia. Ele: pai, por que tem que fazer os dois? Eu já orei, preciso ler a Bíblia, porque criança é preguiçosa, você sabe, né? Até adulto é preguiçoso. Criança mais. Eu, de forma bem simples, expliquei para ele: filho, quando você quer pedir alguma coisa para o pai, conversar, falar de algo, você vem e com a sua boca você fala comigo, para que eu possa te ouvir. E depois que você fala comigo, você fecha a sua boca, para que eu fale e você ouça aquilo que eu tenho a dizer para você. E eu falei para ele: Deus faz exatamente a mesma coisa comigo e com você. Quando nós oramos, nós estamos falando com o Senhor. Estamos clamando a Ele, colocando diante dEle nossas petições, agradecimentos e tantas outras coisas. Agora, quando nós lemos a Bíblia, é o próprio Deus falando conosco. Então, por isso que é necessário fazer as duas coisas. Como já disseram, né? Olha, se você quer ouvir a voz de Deus, leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus de forma audível? Leia a Bíblia em voz alta. É o próprio Deus falando ali com você. E aqui, nós vemos Pedro diante de uma plateia de gentios pela primeira vez. E sabe o que é interessante? Ele lembra daquilo que foi dito lá em Gênesis. Aquilo que Deus disse lá na criação. Lembra quando Deus chega a Abraão e diz assim: em ti será bendita a nação judaica. É isso? Não. Em ti serão benditas todas as nações. E Pedro então consegue reparar que aquilo ali é o cumprimento de fato da palavra de Deus. Ele entende que Deus não olha para a aparência exterior da pessoa, que a nacionalidade é o que menos importa. Se tem dinheiro, se não tem, a posição social, realizações, não importa. Pedro então ele tem um discernimento que aquelas barreiras entre Israel e os gentios estavam sendo desfeitas de uma vez por todas. Assim como nós podemos orar a Jesus, a Deus hoje, porque Cristo morreu na cruz e o véu se rasgou, aqui também Pedro está tendo esse discernimento. Encerrando, aí no versículo 35, eu vou até aí hoje só, até o 35, acompanha comigo, por favor. Atos 10, 35. 34, para a gente ler melhor. E tomando a palavra, Pedro disse: na verdade, reconheço que Deus não trata as pessoas com base em preferências. Verso 35. Mas em qualquer nação, aquele que teme e pratica o que é justo, lhe é aceitável. Aquele que teme e pratica o que é justo é aceitável. Pastor, isso aí não é uma base para a justificação pelas obras? Cornélio aqui, ele não está sendo salvo por aquilo que ele fazia? Que ele fazia o bem, que ele dava esmolas, que ele orava a Deus de contínuo? Ora, se Cornélio fosse salvo pelas suas obras, por conta daquilo que ele fazia, qual a necessidade de Deus locomover Pedro e enviar a casa dele para que ele pudesse ouvir o Evangelho, juntamente com a sua família? Ora, não haveria necessidade nenhuma, se Cornélio fosse aceito por suas obras. Pastor, então quer dizer que, tendo uma teologia correta, ainda que vivamos de forma errada, isso é o que importa para ser salvo? Claro que não. Também não. Porque é ilógico você dizer que é cristão e às vezes até professar com a boca uma confissão correta, sendo que a sua vida não condiz com aquilo que você fala. Eu dei um exemplo aqui algumas semanas atrás de uma moça que ela
tinha uma teologia perfeita. Eu coloquei, se não me engano, acho que até no grupo lá da igreja, do que no grupo, não lembro. Ela dizendo assim: a minha salvação não depende de mim. A minha salvação foi Cristo que me deu. A salvação não tem a ver com aquilo que eu faço, mas tem a ver com o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em meu favor. E nada, nem ninguém pode entrar nesse meio. Deus me deu. Eu não sou salvo por aquilo que eu faço. E ouvindo isso, ora, o que resta a nós fazer é o quê? Aplaudir, está certo, a salvação não tem a ver com aquilo que fazemos, mas é graça divina. Aí ela diz isso, para logo depois dizer: é por esse motivo que não importa a maneira que eu vivo. Ela era prostituta, literalmente. Ela dava um eufemismo para o que ela fazia, chamando de acompanhante de luxo, mas não é. Cabaré. É lá que ela estava. E ela disse: então, não importa a forma que eu vivo. Andressa Urach é o nome dessa mulher. Esposa de ex-pastor, se eu não me engano. Então, não importa a forma que eu vivo. E ela faz filmes adultos, filmados pelo próprio filho. Mas, segundo ela, a forma como que ela vive não importa. Por quê? Porque a salvação não tem a ver com aquilo que ela faz, mas tem a ver com o que Cristo fez por ela na cruz. Você consegue perceber que há um divórcio entre aquilo que ela fala e aquilo que ela pratica? Há uma cisão irreconciliável. Não há como unir essas coisas. Uma teologia correta, mas uma prática totalmente errada, porque é isso aqui que a Escritura está dizendo, em Atos 10, e vai além. 1 João 3,9, João diz assim: aquele que é nascido de Deus não permanece na prática do pecado. Não está dizendo que aquele que é nascido de Deus como nós, que nós não pecamos. Sim, por vezes erramos, escorregamos. Só que o cristão genuíno, ele é aquele que ele não permanece. É aquele que por vezes dá uma deslizada e cai na lama, mas ele não fica lá dizendo: aqui é o meu lugar, é aqui que eu gosto. Por mais que seja tentador, ele se levanta, se limpa e vai. Portanto, é de suma importância que falemos isso diversas vezes para que você de fato grave. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Não é as nossas obras que nos recomendam diante do Senhor, assim como não foi com Cornélio. Ele precisou ouvir o Evangelho, juntamente com essa família, se arrepender dos seus pecados. E a prova que de fato nós somos aceitos por Deus, assim como Cornélio foi, é que, como diz o versículo 35, é que nós continuamos a temer ao Senhor e continuamos a praticar aquilo que é justo. Portanto, se você vê alguém se dizendo cristão, mas que não teme ao Senhor e vive praticando aquilo que é pecaminoso, aquilo que é injusto, saiba, ainda que seja batizado, membro de igreja há anos, dizimista, pastor, obreiro, locutor, não interessa. É alguém que está com o povo de Deus, mas não é povo de Deus de verdade. É alguém que está na igreja física, mas não faz parte da igreja universal e verdadeira de Jesus Cristo. Portanto, a prova que nós somos aceitos por Deus é esta: que nós continuamos a temer a Deus e a praticar aquilo que é justo e correto. Amém, meus irmãos e irmãs?